Ele começou como trainee da empresa e se tornou presidente da maior varejista de moda do país, com mais de 700 lojas pelo Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Fátio, CEO da Renner. Fábio, um grande prazer tê-lo aqui em nossos estúdios em São Paulo. E eu trago para a nossa audiência, inclusive, a meta ousada de vocês nos próximos tempos, especialmente este ano, com a abertura entre 50 a 60 lojas. Isso é um recorde na história da empresa, história iniciada em 1960, nos anos 1960. Por que essa expansão de lojas tão agressiva? Oi. Bom, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, com os espectadores aí do Show Business. Bom, na verdade, a gente vem investindo há muitos anos na empresa, né? Às vezes as pessoas perguntam por que agora, por que nesse ano, né? Um ano desafiador, né? E acho que nosso país tem tido anos desafiadores há muito tempo, né? Se a gente for esperar o melhor momento, talvez ele demore muito para vir. A gente vem investindo no nosso modelo de negócio, na execução de moda, na melhoria dos produtos para os nossos clientes, na granularidade de distribuição, no giro dos estoques, na produção durante a estação, né, tendo cada vez mais novidades. E acho que tudo isso tem trazido um potencial maior para o nosso modelo de negócio, né? E para a gente aproveitar esse potencial, é importante estar mais próximo das nossas clientes, né? Acho que o nosso modelo tem uma parte importante da execução de moda durante a coleção, de novidades, mas tem uma parte também de proximidade com a cliente, que é a proposta Omni, né? Você ter o varejo físico e o digital integrados. E para isso a gente entende que pode ter mais capilaridade no nosso país. A gente tem praças que a gente gostaria de estar presente, que a gente ainda não está. E nesse momento, como a gente já fez muitos investimentos em tecnologia, infraestrutura, agora a gente está direcionando os nossos investimentos para a expansão, né? Para novas lojas, reformas de loja, para poder chegar mais próximo de mercados onde a gente ainda não está presente, né? Mas você não ia tomar uma decisão de ampliar num número tão expressivo, 60 lojas em um ano, um recorde na história da companhia, se você não tivesse dados ali para mostrar. O que mostram esses dados? O público brasileiro, ele quer ir na loja física para comprar uma roupa? Sim, eu diria que duas coisas a gente não faria, né? Uma, se não tivesse os dados e a comprovação disso, e a outra, as condições, né? Então, eu diria sobre os dados. Quando a gente vê uma cliente, né, que ela compra tanto no físico quanto no digital, ela pesquisa, ela interage em todos os canais que a gente tem, em geral ela gasta 3 vezes mais do que as outras clientes. Então, e é porque é conveniente para ela. Então essa conveniência, né, não é só uma ideia nossa que, poxa, deve fazer sentido para o cliente. A cliente mostra que faz, né, é por isso que ela acaba gastando mais. E outro dado importante também, quando a gente vai para um mercado novo, né, e a maior parte dessas lojas que a gente está abrindo são em mercados novos, são em praças onde a gente ainda não tem uma loja Renner, por exemplo, a gente adiciona a venda daquela localidade através da loja física, mas o canal digital, que já vendia para aquela localidade, aumenta a sua venda em geral entre 10% e 20% para aquela mesma localidade. Pela conveniência também, pelo mesmo motivo que ela gasta 3 vezes mais, também para ela é mais seguro e mais prático saber que ela tem uma loja ali perto e que ela pode comprar no online, pode trocar na loja se quiser, pode ir na loja provar e comprar depois em casa, pode retirar na loja. Ela tem muito mais comodidade, conveniência e facilidade. Por isso que incrementa a venda digital com a loja física, por isso que ela gasta 3 vezes mais. Mas ter a condição para fazer isso é um outro ponto, né, num cenário como esse. Você falou de expandir em lugares chaves do Brasil em que vocês ainda não estão presentes. O objetivo agora é mirar em cidades grandes, médias ou pequenas? É importante a pergunta, Bruno, porque a Lojas Renner S.A., que é a nossa empresa, a gente tem mais de uma marca, né? A gente tem as nossas unidades de negócio, a Renner é a mais conhecida, é a principal dela,
mas a gente tem também a Yukon, de moda jovem, que é a maior marca de moda jovem do país, a Kamikado, de casa e decoração, que também é a maior marca de casa e decoração do país, a Ashua, de Curves Plus Size, mas eu diria que, sim, principalmente as que a gente está mais abrindo lojas são as de moda, principalmente Renner e Yukon. E são estratégias diferentes. A Renner tem 60 anos, a Yukon tem 13 anos, né, de existência. Então, a Renner a gente já tem 450 lojas, a Yukon a gente tem em torno de 150. Então, na Yukon, a gente está indo para mercados onde a gente não está presente, mas em regiões de cidades grandes em geral, onde a gente ainda não está, em shoppings existentes, onde a gente ainda não está presente com a nossa loja. A Renner a gente já está presente em todas as grandes cidades do país, com várias lojas, e a gente está indo agora para cidades intermediárias. Né? Cidades médias. Cidades médias, exatamente. Vocês estão em todos os estados brasileiros? Sim. Todos? Todos os estados brasileiros já há mais de 15 anos, eu acho. Agora mirar cidades médias. Eu falei em plano agressivo, né? Eu abri o programa falando meta ambiciosa aí do Fábio Fátio e da Renner. Mas eu venho com uma outra meta ambiciosa do Fábio e da Renner, porque a estratégia de vocês, se pegar o ano de 2026 até 2030, é crescer de 9% a 13% ao ano, como eu falei, com muita abertura de lojas. E aí vai a minha pergunta, como é que você vai conseguir crescer até 13% ao ano, Fábio, em um período em que você mesmo define como um período desafiador? Eu diria que quando a gente fala do desafiador é olhando o macro cenário que a gente vive, né? Então acho que todas as empresas passam por isso, mas quando a gente olha as forças internas que a gente tem da empresa, acho que dão confiança que a gente tem condições de atingir esse range de crescimento que a gente deu. Vou dar, lógico, uma parte importante vem da abertura de novas lojas, mas uma parte ainda maior vem do crescimento dos nossos canais digitais, que crescem ainda mais do que as lojas físicas, e também uma parte relevante da produtividade das lojas existentes. Então, diria que a equação vem dessas três partes, né? Lojas novas, crescimento do digital e crescimento das lojas existentes. Sendo que a importância desses outros dois, ela é até maior, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o ano passado também foi um ano desafiador, né? O Brasil tem tido anos desafiadores há bastante tempo, né? Como você falou. E o ano passado, no total do ano, a gente cresceu 9,2%. Né? E a gente ainda não tinha acelerado a expansão dessa forma, né? Então, os outros componentes já vinham presentes e eles continuam presentes. Então, a gente já atingiu o nosso range de 2026 a 2030, todo ano crescer entre 9% e 13%. 2025, que não estava no range, a gente já entrou dentro desse range, já fizemos esse crescimento e já com aberturas de loja, mas não nesse volume que a gente está abrindo nesse ano, né? Deixa eu trazer outro assunto quentíssimo no Brasil. Você, como líder de uma das maiores varejistas do país, o que o fim do imposto para a concorrência internacional, né, conhecido como a taxa das blusinhas, impacta o seu negócio? É uma pergunta importante porque tem muita confusão sobre o tema, né? Acho que quando a gente olha em outros países liberais, né, o produto importado, ele entra em condições naquele país, nas mesmas condições tributárias que se tem no país, né? Você tem uma isonomia tributária, uma equidade, uma isonomia de condições para competir, né? Tem países que são protecionistas e põem impostos ainda maiores para produtos estrangeiros. O que a gente gostaria de ter é uma isonomia, né, de ter as mesmas condições, produtos estrangeiros e nacionais. Eu nunca vi um país ter condições melhores para o produto estrangeiro do que tem para o nacional. Isso acho que não existe em nenhuma literatura, né, porque você estaria fazendo um mal ao seu país, né, protegendo o produto estrangeiro em detrimento do teu produto, né? Ter mesmas condições de igualdade, sem protecionismo, é super natural e é o que a gente busca. Mas o produto ter incentivos para vir do outro país, chegar aqui e não pagar nenhum imposto, não existe na história, né? Não tem condições, porque a gente paga no país, infelizmente,
a carga tributária mais alta do mundo, né? Então, em média, depende do setor, o varejo tem uma carga tributária embutida de 89%. Em alguns setores chega a 134%. Né? Então, você trazer um produto com zero de imposto, enquanto os demais que aqui trabalham pagam de 89% a 134%, chega a ser absurdo. Né? Ninguém quer que se aumentem impostos. Né? O que a gente está buscando é, eu quero ter o mesmo benefício que as operações de cross-border têm, né? Que eles chamam da taxa da blusinha, mas então se é para a blusinha, a gente quer que todo mundo que trabalha aqui no Brasil, vendendo produtos têxteis de moda, possam ter também isenção de impostos federais até $50. É isso que a indústria pede, que o varejo pede. Por que só para meia dúzia de empresas de outros países eles têm esse benefício? E até as empresas estrangeiras que vêm aqui se estabelecem no Brasil não entendem por que eles têm que pagar imposto aqui e se eles exportarem de lá para cá, não. Né? Então, é essa distorção que a gente deveria corrigir. Né? Então, o ideal não é aumentar o imposto, o ideal é baixar os nossos. Claro, né? Exato. Agora, com toda essa demanda, né, você que tem contato direto com outras lideranças do varejo brasileiro, né, varejo que emprega no Brasil, que fabrica, produz no Brasil, como é que todos vocês, empreendedores brasileiros, lideranças brasileiras, têm visto o futuro e o futuro breve, o horizonte em relação a esses pontos? Acho que tem uma preocupação grande com o país, né? Acho que não vou direcionar nenhum. A gente está em ano eleitoral, não é nenhuma posição política que um partido ou outro, mas acho que a gente deveria ter no país uma consciência maior, seja de qual for o próximo governo, de uma atividade econômica, do estímulo econômico, de um estímulo ao investimento, né, para que o país possa voltar a crescer, gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar crescimento, gerar mais investimento em educação. Acho que essas deveriam ser as preocupações, as bandeiras da sociedade civil, dos empresários e dos políticos. Né? Preocupa, às vezes, a gente vê que a discussão não está em como o país vai crescer, como o país vai ser melhor, a discussão está em como é que eu consigo mais voto, né? Seja de qualquer corrente política. Né? Então, acho que isso preocupa. Né? A gente deveria ter um projeto de país, um projeto de crescimento, de desenvolvimento, não um projeto de governo ou de eleição. Né? A gente está falando em cenário macroeconômico, evidentemente, um ano eleitoral. Qual que é o impacto de créditos menores, restritos, e principalmente aí o endividamento das famílias brasileiras nos negócios da Renner? Acho que tem vários aspectos, né? A gente vê com uma população cada vez mais pressionada, né, no seu poder de consumo e de pagamento. Né? Acho que os juros altos por muito tempo têm pressionado o poder de consumo, de pagamento das famílias, tem aumentado o componente da dívida das famílias. Então a gente está num momento de endividamento extremamente elevado das famílias, que preocupa. E aí por isso que às vezes as perguntas vêm, mas mesmo assim vocês vão investir em crescimento e tal? Sim, por dois motivos principais, né? Eu acho que a gente se preparou muito para isso. E ao contrário, tanto das famílias que estão num nível alto de endividamento, quanto da maioria das empresas, a gente gera bastante caixa, a gente investiu na eficiência da operação e a gente não tem dívidas. E pela nossa geração... Não tem dívidas, Não tem dívidas, né? E a gente tem uma geração de caixa tão robusta que a gente financia a expansão da empresa através da nossa geração de caixa, porque senão realmente seria inviável fazer um investimento desses. E um outro ponto positivo é que por mais que as famílias estejam endividadas, acho que elas ficam mais seletivas no consumo. Ficando mais seletivas no consumo, elas priorizam as marcas que elas têm mais confiança, né? E acho que por todo o trabalho do time, da equipe, o desenvolvimento de moda, a qualidade que a gente se preocupa, acho que isso traz também uma confiança muito grande para a marca e as clientes acabam escolhendo mais a nossa marca. E outro ponto é que a gente também concede crédito, né? Essa questão do endividamento
poderia ser uma preocupação também na nossa financeira. A gente tem a Realize, que é a nossa financeira, mas a gente vê os números da nossa inadimplência caindo, né? Mas até as pessoas perguntam, mas como, né? Se o endividamento está aumentando, tem uma preocupação nesse sentido, como é que os números estão caindo, estão sob controle? A gente está inserido no mesmo país, não é isso, mas a gente já vem há 2 anos enxergando, né, essa situação de uma taxa de juros muito elevada, um endividamento crescente, o componente da dívida pesando mais através dos juros também, e a gente tem sido muito seletivo no crédito, porque por mais que a gente queira conceder crédito para os nossos clientes, não adianta eu conceder um crédito que ele não vai poder pagar, seria um problema tanto para a gente quanto para ele. Né? Então, a gente tem sido muito seletivo, a gente tem sido mais restritivo do que a média histórica, e por isso que a gente tem conseguido também navegar bem nesse momento, né? Espero que num horizonte de médio prazo a gente possa voltar a uma originação mais normalizada, né? A gente está falando de unidades, né, lojas físicas pelo Brasil. São mais de 700 unidades se a gente contar todas as marcas de vocês, né? Hoje a Renner corresponde a quanto do negócio todo? A Renner é mais ou menos 89% do negócio. 89%, tá. E só a Renner tem 450 lojas. Em torno de 450, a gente tem Brasil, Argentina e Uruguai, na verdade. E querem expandir mais para fora? Nesse momento, a gente está vendo tanta oportunidade ainda nos países que a gente está, né, operando, que a gente está mais concentrado nas empresas que a gente já tem e nas geografias, né, nos países que a gente já tem. Tem muita oportunidade ainda, mas num futuro, né, dentro de alguns anos, a gente pode sim, talvez operar em outros países. Uruguai, por exemplo, a gente abriu a primeira loja lá em 2017 e é uma operação muito boa, muito importante para a gente já é a maior empresa de moda do país, com uma rentabilidade muito positiva, com um NPS dos nossos clientes muito elevado, então a marca foi bem aceita. A Argentina a gente começou um pouco depois, foi pré-pandemia. Então, com muita instabilidade econômica ainda lá, a gente manteve a operação pequena, mas também, mesmo assim, já tem uma ótima performance, que mostra que a gente tem um potencial futuro tanto lá. E agora sob o governo Milei. Que vem, né, acho que vem mostrando uma recuperação importante do país, a nossa performance tem sido muito boa lá, mas acho que a gente ainda tem tanta oportunidade no Brasil que a gente... O foco é aqui, então? Foco é aqui, a gente segura para um momento futuro, com uma estabilidade mais bem definida, uma possível aceleração de expansão lá, mas mais à frente, né? A gente tem muita oportunidade ainda aqui. Essas lojas são lojas próprias. Vamos falar de Brasil aí. Não, são todas... Todas próprias? Vocês não trabalham com franquias? Não, a gente tem 100% das nossas lojas próprias em todas as marcas, né? Não tem nenhuma franquia, a operação é toda nossa. Os imóveis em geral são alugados, né? Mas a operação é toda nossa, 100%. Em geral, porque tem prédios próprios, unidades próprias? Tem uma ou duas bem antigas. Eu imagino uma em Porto Alegre, né? Uma em Porto Alegre. No interior do Rio Grande do Sul. E uma em Porto Alegre e uma no interior do Rio Grande do Sul. Que é no centro de Porto Alegre, né? Isso, e uma numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, mas a grande maioria, 99%, é aluguel, né? Alugada, mas com operação própria nossa. Sempre. Vamos falar agora de concorrência, Fábio. Qual que é o impacto da chegada e também da expansão da sueca H&M no Brasil? Tem também a Bershka, né, que é a marca da Zara, para vocês. Acho que o mercado brasileiro ele é grande e, principalmente na moda, muito pulverizado, né? Então, acho que a entrada de bons players é sempre positiva, né? Acho que dá mais opções para os clientes. Acho que traz o fluxo para a formalidade também, que infelizmente no nosso país a informalidade ainda é muito grande, né? Então acho que você ter mais players formais com a mesma condição de concorrência, com a mesma isonomia, é super positivo, né? Acho que aumenta fluxo e atratividade nos shoppings, por exemplo. A gente tem visto crescimento onde essas empresas entraram para as nossas lojas também. Acho que acaba atraindo mais fluxo para empresas formais, né? Então, o mercado é muito pulverizado. Claro, acho que os 3 maiores players, os 4 maiores players, tem uma parcela ainda muito pequena do mercado.
Então, você ter a entrada de bons players sempre ajuda a você formalizar mais, consolidar mais e tirar um pouco mais do mercado informal, né? Que informal é um termo politicamente correto, né? Sim. Então, não, eu sei. Deveria existir, né? Eu sei do que você está falando, Fábio, mas eu citei duas, né? E principalmente eu trago aqui nos programas da Jovem Pan, principalmente quando veio a chegada da sueca H&M no Brasil, mas agora eu quero falar também das asiáticas, das chinesas. Elas mexem com o negócio de vocês? Claro que o ticket médio é muito mais baixo, né? Eu vou citar só um exemplo. Da Shein. Eu sei que são produtos diferentes, preços completamente diferentes. Como é que ela mexe com vocês? Eu diria que você falou bem, né? São posicionamentos diferentes, né? Acho que todas essas plataformas de e-commerce, acho que muitas delas são asiáticas, mas tem de outros países também. Elas têm um posicionamento muito mais de preço baixo, não tanto de qualidade, né, de produto. Então é outra proposta. Nossa proposta é uma proposta de mais valor, né, de um preço muito competitivo, mas com uma ótima qualidade, com as melhores tendências. O que tem o ponto é a gente volta àquela pergunta da isonomia, né, dos benefícios conectado, né? fiscais que essas plataformas têm e que as empresas que aqui operam não têm, né? Então, acho que se a gente tem a mesma condição, né, todo mundo paga os mesmos tributos, se a gente tiver o mesmo benefício, nosso produto é muito melhor e teria o mesmo preço ou mais baixo, né? Agora, não dá para entender por que essas gigantes são algumas das maiores do mundo, ganham benefícios tributários no nosso país e quem faz investimento aqui no país tem que pagar impostos, os demais não, né? Agora, você fez uma mudança, eu não sei se é uma mudança recente, em relação a estoque. O estoque para o setor de moda no mundo todo, né? Ele é muito oneroso para vocês, né? Ele é parte relevante do negócio, do custo do negócio, né? Os estoques são um dos maiores investimentos nos nossos ativos, né, no capital de giro da empresa. Então, você tem uma importância no mundo inteiro da moda, né, nos estoques. No Brasil, eu diria que também tem um outro ativo que você investe muito, que é no crédito, né? Então, são dois ativos importantes de você gerenciar seu risco. E o estoque para uma varejista de moda, ele além de ser um investimento importante, capital de giro, ele tem o risco da moda por si só. Né? Porque ela fica passada. É perecível. Exatamente. Né? As tendências são inúmeras e se você investe com muita antecedência, sem ter certeza se é exatamente aquilo que a tua cliente vai querer, você corre um risco de ter que remarcar muito aquele produto, né? Remarcar aquele estoque, ter um giro menor, piorar seu ciclo financeiro, sua geração de caixa e baixar suas margens, né? Então, o que a gente investiu muito foi de reduzir o tempo entre o design e o produto estar disponível para o cliente, né? Design, produção e o produto está disponível para o cliente. Fazendo isso, a gente não precisa produzir com muita antecedência, não precisa adivinhar o que vai acontecer, a gente responde ao que está acontecendo. Então, a gente produz cada vez mais durante a estação. Então, você produz em lotes menores. Se a cliente está gostando daquele tipo de produto, daquela característica, às vezes não é nem o mesmo, você aumenta a sua produção naquele tipo de produto. Se aquele produto ou aquela tendência não foi tão forte, você não produz. Fazendo isso, você tem novidades o tempo inteiro, você tem um estoque mais enxuto, né, e que ele tende a vender mais rápido a preço cheio, diminuindo a remarcação. Então, o que a gente tem conseguido fazer com isso é diminuir o estoque total, aumentando a venda, diminuir ainda mais o estoque antigo. Por exemplo, a gente no último trimestre diminuiu o estoque em 1%, mas o estoque antigo, que tem mais de 16 semanas, por exemplo, diminuiu 15%. A gente já tinha diminuído 17% 2 trimestres atrás. Então, a gente vem conseguindo crescer a venda, crescendo a margem sem subir o preço, né? E o preço médio sobe pela composição do estoque. Você tem mais estoque novo entrando, menos estoque antigo. E isso que é o grande segredo, né, de trabalhar. Acho que é uma sintonia de execução de time, com tecnologia, com habilidade, conhecimento, que gera essa eficiência e gera
esse retorno importante para a gente e um produto melhor e com preço mais competitivo para a nossa cliente, né? Você falou um ponto-chave que, para mim, resume brilhantemente esse discurso brilhante aí, essa estratégia do Fábio Fátio de aumentar as vendas, diminuindo o estoque, que é tecnologia. Você falou várias vezes agora sobre antecipar e você seguir com o desejo das pessoas, com o que elas querem comprar. E eu tenho certeza que em boa parte de tudo isso que você explicou tem tecnologia, muita tecnologia e, sobretudo, inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, Fábio, consegue antecipar tendências da moda? Essa é uma ótima pergunta, Bruno, porque às vezes a moda, né, tem muita gente que gosta, que curte, né, que tem prazer, né, com a moda. Tem gente que não gosta tanto, né, tem todas as características, mas eu acho que mesmo quem curte ou não, tem que ser uma experiência fluida para as pessoas, mas por trás tem uma complexidade grande, né? E, por exemplo, a gente fala em tendências, são milhares de tendências. Isso. Né? Não é uma tendência ou outra, tem inúmeras tendências, contra-tendências. Você tem, antigamente você tinha as tendências vindo das passarelas e das revistas com alguma antecedência. Hoje em dia você continua tendo as passarelas, as revistas, mas você tem as ruas, você tem não 1 ou 2 países que influenciam o mundo, você tem todos os países. Às vezes vem aqui do Brasil, às vezes vem de uma cidade, às vezes vem de uma pessoa, às vezes vem da Coreia, às vezes vem do Japão, às vezes vem dos Estados Unidos ou da Europa. Então, as redes sociais amplificam muito isso. Então, as fontes de tendências são inúmeras, né? São milhares de fontes de tendências e tendências. Seja uma loja de bairro, seja uma gigante de moda, como é o caso da companhia liderada pelo Fábio Fátio, você lida com desejo, né? E você antecipar o desejo do consumidor é um desafio. Só que pelo que você tem falado e pelo que a gente tem acompanhado com a tecnologia e, sobretudo, com inteligência artificial, está conseguindo, né? Eu diria que de alguma forma está conseguindo aí decifrar o desejo desse consumidor. Você falou bem, Bruno, porque tem emoção, tem desejo. Você tem que lidar com emoção também. Então você tem um pouco de arte e ciência, né? Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial ajudam e muito a gente a ter mais assertividade, uma probabilidade maior de êxito no que a gente está propondo, né, entre as diversas opções, mas sempre tem uma questão, né, da decisão do time, que se apoia nisso, estuda e vê e aposta também em algumas coisas. O grande ponto é que a tecnologia também nos permite ter esse lead time mais curto entre a ideia, o desenho, a produção e estar disponível para cliente. Fazendo isso, essa parte do risco, né, de que, puxa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo para o nosso público aqui no Brasil, aquela tendência? Então você tem vários fatores que te mostram a probabilidade daquilo. Mas os que às vezes você gera um pouco de dúvida. Você tendo a capacidade de produzir um lote menor, testar e ver se realmente está indo na direção que os teus dados te mostram, é muito importante, né? E as coisas se somam. Então ele te ajuda na decisão, mas a gente poder tomar decisões também com riscos menores nos permite fazer essa escala quando realmente ela se comprova. Isso tem uso de tecnologia também, porque nós temos ali uma equipe de mais de 25 mil colaboradores no mundo inteiro, mas nós não temos fábricas próprias, né? A gente tem parcerias com fábricas. Isso é importante você falar. Não existe fábrica da Renner. Não. Vocês têm um centro de distribuição, né? Temos o centro de distribuição, nosso time de designers, né? Nossas equipes de sourcing, nossas equipes em lojas. Mas não existe fábrica. Não no nosso CNPJ, tá. Mas as fábricas que trabalham conosco, as mais estratégicas, que têm os lead times de produção mais curtos, algumas estão com a gente entre 35 e 20 anos. Então, é como se fossem nossos sócios. Claro. Né? Então, lógico, a fábrica é deles, né? O investimento deles, o time deles, mas elas são muito integradas conosco, a maior parte produzindo
quase que exclusivamente para a gente estimula que eles tenham outros clientes também, mas eles têm uma integração digital conosco também, tem muito uso de tecnologia nisso. Então, tem designs que a gente faz, às vezes já direto em 3D, com a matriz de corte que vai direto para a máquina de corte daquela fábrica, né? Você ganha tempo, desenvolvimento, reduz custo, né? Reduz desperdício e aumenta a assertividade. E essa integração digital é um investimento conjunto nosso e deles, né? E que não está só na nossa empresa, está na empresa do parceiro também, né? E isso permite ter essa produção mais assertiva, mais rápido, fazer o teste pequeno, escalar se necessário, não escalar se não necessário. Então, o uso de tecnologia para predição, inteligência artificial para filtrar, conhecimento do time, integração com a cadeia através de digitalização, garante uma parte desse modelo. A outra parte vem do nosso centro de distribuição também, que distribui peça a peça, o que a gente chama de SKU, né? Cada peça, por tamanho e cor, tem um RG único, né? A gente tem o uso de RFID para isso, então cada peça tem o seu RG, e elas são distribuídas na granularidade que a gente quiser, loja a loja ou para a casa do cliente, no mesmo centro de distribuição com o mesmo estoque, né? Então, esse conjunto todo é o que gera essa eficiência. Não, e tudo isso que você está falando aí, cada camiseta, cada casaco, cada blazer que vocês vendem, tem um RG. Vocês sabem, desde o momento da criação até o destino de cada peça de vocês. Eu fico imaginando a quantidade avassaladora de dados que vocês têm. Aliás, vocês têm uma diretoria de dados, não tem? Tem. O que é essa diretoria de dados? A gente trabalha, né, toda a nossa base de dados e inteligência artificial em cima para as decisões de negócio, para a produtividade de time, né? Melhoria de jornada para os clientes e melhoria de produto para os clientes, né? Então, a gente tem uma base gigantesca de dados de produtos históricos, atuais, passados, fazendo predições sobre isso, mas de clientes também, né? E do melhor interesse desses clientes. A gente tem mais de 20 milhões de clientes e você entender o que é relevante para aquela cliente é importante também, né? Então, qual é o produto que mais agrada ao grupo de clientes em cada cidade, em cada região? Qual é o produto que agrada àquela cliente, né? Qual é a forma que ela gosta de interagir? Então, o nosso uso de dados é em prol do cliente, em benefício do cliente, para melhorar a experiência dela, produto para ela e produtividade do nosso time que trabalha para ela também. Então, é para esse uso que a gente tem. Deixa eu chamar a atenção agora para a trajetória do Fábio Fátio, porque o Fábio está na empresa há 27 anos, começou como trainee, chegou a ser gerente de loja de uma unidade da Renner, passou pelas contas básicas que a gente teve há pouco, por 13 posições em diferentes áreas da companhia. Fábio, o que você acha que foi determinante para a sua ascensão nesse período, a ponto de assumir a cadeira máxima da empresa, ser o presidente da Renner? Eu acho que é uma história longa, né? Acho que entre 27 anos atrás fui trainee, fui gerente de mais de uma unidade, de algumas, de regiões, depois países, depois áreas diferentes. Eu estou na cadeira de CEO há 7 anos. Mas diria que assim, mudei muito de responsabilidade, área, tamanho de time, de cidades, morei em diversas cidades. Mas acho que o fundamental é assim, eu gosto muito, né? Acho que, e quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente consegue fazer melhor, né? A gente consegue se dedicar mais. Então, para mim, nunca foi um fardo, sempre foi um prazer, um trabalho. Eu gosto muito de trabalhar em time, né? Eu sou um atleta frustrado, não te falei isso, Bruno, antes, mas... mesmo? O que você gostava? De tudo. Eu me chamasse para jogar qualquer coisa. Futebol, vôlei, handebol, tênis, basquete. Mas né? você queria ser o quê? Jogador de futebol? Eu era jogador de basquete e eu acabei estourando meus 2 joelhos já muito cedo. História clássica. E a coluna também. Então eu fui migrando de esportes, né? Porque eu gostava de tudo, para ver o que eu conseguia fazer. Mas eu fui tendo que me aposentar muito cedo, já desde os 15 anos de cada um deles.
Então, quando eu comecei, ainda faço poucos esportes hoje em dia, os que eu ainda consigo fazer, mas eu achei um esporte que eu gosto muito, que é o meu trabalho, né? Esporte não termo uma metáfora, mas assim, quando eu jogava basquete ou futebol, eu tinha um jogo por semana, 2, um campeonato por ano. No nosso trabalho, eu tenho placar todo dia, todo minuto, para falar a verdade, né? A gente vê ali a venda online o tempo inteiro. A gente tem metas todo dia, tem metas toda hora. A gente tem campeonatos todo mês, todo trimestre. E mais bacana, assim, você tem jogo toda hora, você não tem jogo 2 vezes por semana. E o mais bacana é que se você ganha um campeonato, né? Você está fazendo ponto. Não é só um troféu, né, num esporte amador. No esporte profissional é diferente, mas no esporte amador, que era o meu, não é só um troféu, né? Você está gerando empregos, você está fazendo ponto porque a tua cliente está... que a tua cliente está gostando do teu trabalho. Então, o reconhecimento, eu acho que é maior até, né? Então, é um esporte que para mim é mais legal ainda do que... Eu não poderia ter sido um atleta, né? Acho que minhas condições físicas não permitiram, mas me levou para uma atividade, né? Que senão eu tentaria ser, talvez, e não seria muito bom nisso. Acho que tem atletas melhores, mas me levou para uma atividade que eu amo, que eu gosto e que me estimula. E eu sempre fiz esportes coletivos. Tá. E o trabalho empresarial, um time, no varejo, então... Varejo a gente tem uma intensidade muito grande com pessoas, né? E eu adoro trabalhar em time, adoro. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então me desafiar para liderar times, quando eu conseguia interagir e ter bons resultados, me fazia muito bem, né? Me desafiava como pessoa. Então acho que é isso que me levou a fazer essa carreira. E ficar 27 anos na mesma empresa. Mas mudando os desafios, né? Mas mudando, várias posições, mas na mesma empresa. Sim. O fundamental para você ter se mantido durante tanto tempo na mesma companhia foi o quê? A sucessão de posições que você ia tomando ao longo desses 27 anos, a sucessão de promoções, porque sempre você foi promovido. O que foi fundamental para você decidir se manter na mesma empresa? Eu acho que a resiliência, né? Primeiro porque às vezes parece que, puxa, nos 27 anos eu sempre fui crescendo e evoluindo. Não foi tão assim, né? Acho que eu sempre procurei dar o meu melhor, que eu gosto, e queria fazer o meu melhor pelo time. Então, sou um jogador de time, gosto de estar em time. Então, eu sempre procurei que os meus times fossem muito bons, sempre tentei me cercar das melhores pessoas, aprendi muito com os times. Eu acho que a gente foi ganhando campeonato a campeonato, batalha a batalha. Perdemos vários, né? Eu acho que tiveram, com certeza, vários momentos mais sofridos, né? E eu acho que o mais importante é isso que eu tento ensinar aos meus filhos também. É ter resiliência, não desistir. Porque acho que a minha história não imagino que de ninguém tenha sido, né? Só uma crescente, pelo contrário, né? A gente tem muitas derrapadas, muitas coisas difíceis, muitas vezes nos levam a pensar em desistir, mas acho que não desistir é uma virtude, né? Não desistir do que você gosta, não desistir do que você acredita, né? Não é ser teimoso, é ser resiliente realmente, antifrágil e poder aprender com os teus erros, aprender com as derrotas, né, que é o que o esporte também ensina, e evoluir e voltar melhor para a próxima, né? Eu acho que é isso que faz a gente crescer, mas não é uma linha reta, não. É cheio de lombadas e bancos. Não tenha dúvida. Para mim foi. Não tenha dúvida, porque afinal é a vida. Olha só, a gente está conversando nesta edição do Show Business com Fábio Fátio, CEO da Renner. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós estamos de volta nesta edição do Show Business com Fábio Fátio, CEO da Renner. Fábio, a gente conversou sobre a sua carreira de 27 anos na mesma companhia. Começou como trainee até chegar ao cargo de CEO. Foram várias mudanças de posição e uma delas me chama muito a atenção, que você virou gerente de unidade. Gerente de rua, de loja. O que você aprendeu nesse período
como gerente de uma loja de moda? Muito. Acho que, para mim, foi a época que eu mais aprendi por vários motivos, né? Acho que primeiro era meu início de carreira, né? Quando eu entrei como trainee, a gente faz um treinamento por diversas áreas da empresa, inclusive por lojas, mas quando você vai lá e assume uma posição, assume uma responsabilidade de um time, na época eu não sabia praticamente nada, né? Então eu contei muito com o apoio de outros colegas, né? Aprendi muito com o time, aprendi com outros times, aprendi com outros colegas, com os outros trainees, e eu acho que você tem que aprender, você não tem opção, né? Você não vai deixar o teu time na mão, né? Eu acho que a responsabilidade que você tem te força a aprender mais rápido e mais coisas, né? Como eu vinha de uma base de pouco conhecimento sobre o tema, eu tive que aprender muito rápido. Eu diria que as minhas primeiras lojas foi onde eu mais aprendi, né? Eu fui gerente de uma unidade ali no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, né? Depois fui gerente de outra unidade em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Depois, por uma época, acumulei uma segunda loja ali em Santos para cobrir a ausência de um outro gerente, e aí eu fui cuidando de regiões, né? A região em São Paulo, depois Rio de Janeiro para cima, depois o país, mas acho que em todas as funções a gente aprende, né? O que eu acho é que, e eu falo muito com o meu time, a gente não muda de função, a gente joga fora o que a gente aprendeu e muda de chapéu, né? Na verdade, a gente acrescenta, né? Acho que cada desafio que a gente tem, cada responsabilidade que a gente tem, a gente soma, né? A gente mantém, leva com a gente o aprendizado que a gente teve, incorpora outros, né? Então, acho que isso que foi me ajudando também no meu conhecimento. Mas com essa bagagem, essa experiência, com a barriga no balcão, como vocês do varejo gostam de falar, o que é uma loja de sucesso? O que ela precisa ter? Acho que é você entender teu cliente, né? Então, na época que eu fui gerente de loja, onde eu tinha mais frequentemente contato com os clientes, né? Então, eu acho que por isso que você aprende mais também. E uma coisa que eu pratico até hoje, e é o momento que eu mais gosto, é quando eu estou em loja, né? Então, por mais que eu tenha uma função diferente hoje, eu acho que para eu poder decidir, discutir as coisas que a gente está fazendo ali no back-office da empresa, elas são para o que acontece para o cliente ali na loja ou na tela dele, né? Fazendo a compra com o celular, com o seu app. E se eu não vivenciar isso, eu não vou estar tomando as melhores decisões. Então, eu realmente tenho uma rotina de ir semanalmente às lojas, né? E é a parte que eu mais gosto, né? Porque é onde tem uma energia bacana, né? Os times, é onde você tem um time vibrante, jogando o jogo, né? Porque é onde o placar acontece, né? Então, eu procuro manter sempre isso para que esse conhecimento, esse aprendizado continue, né? Porque se a gente só aprendeu há muitos anos atrás e acha que sabe tudo, aí é o começo do fim, né? Porque o cliente muda, o hábito de consumo muda, né? Os produtos mudam, a forma de operar muda, mas os hábitos das pessoas mudam. Então não adianta eu me lembrar do que eu vivia há 27, 25 anos atrás como gerente de uma loja e achar que isso serve hoje. Eu tenho que continuar vivendo isso no dia a dia, porque as coisas mudaram, né? Exato. E o que de mais relevante mudou nos últimos tempos em relação ao consumidor? Acho que é um consumidor mais antenado, mais exigente, com mais conhecimento, né? Com mais ferramentas, com mais informação à sua disposição, né? Um consumidor melhor, né? Melhor aparelhado, e por isso a empresa tem que ser melhor para responder a isso, né? A gente tem, o nosso propósito na Renner é encantar o cliente, né? Vocês têm essa cultura do encantamento, né? Isso é conhecido, né, de vocês. É a superação da expectativa, né, do cliente, do nosso time, do acionista, né, dos nossos parceiros, mas do cliente em si. Se a gente não continuar evoluindo e se preparando, o que encantava o cliente lá em 1999 não é o que encanta o cliente hoje, né? Ele tem produtos melhores do que tinha naquela época, preços mais competitivos, com formas melhores de comprar,
com uma conveniência melhor, com uma loja mais bonita, com mais opções, né? Então, a empresa tem que se modernizar constantemente, inovar constantemente para continuar superando a expectativa, continuar encantando, né? Então, isso é vivo, né? E não pode parar nunca. E é por isso que a gente inova o tempo inteiro. Acho que está na raiz da empresa essa questão da inovação, não só através de tecnologia, inteligência artificial e moda, né, mas inovação em tudo que a gente faz para continuar superando a expectativa e encantando o nosso cliente. Né? De Volta Redonda ao centro de Porto Alegre, de São Paulo a Salvador, tem muita diferença entre as lojas Renner pelo país? Eu diria que o sortimento ele é diferente, né? A gente tem um sortimento customizado para cada loja, né? Porque você tem uma base de produtos que ela é única, mas você tem muitos produtos que os clientes às vezes do Salvador gostam mais do que o cliente de São Paulo, ou o cliente de Porto Alegre gosta mais e o cliente do Rio menos. Então, você tem produtos específicos que performam melhor em algumas cidades e às vezes mesmo dentro da mesma cidade, né? Bairros diferentes, perfis de públicos diferentes, né? Então, públicos às vezes mais conservadores, com tons mais neutros, públicos que gostam mais de cor e estampa, né? Então, entender essas nuances que elas são muito distintas nas diferentes regiões do país, sim, né? O Brasil é um país continental, né? Você não tem a mesma temperatura, o mesmo clima, nem a mesma cultura em todos os lugares. Então, o sortimento, né, os produtos das lojas, eles se adaptam a essas necessidades desses clientes, seja em cultura, em hábitos de consumo, em tendências, em gostos, em clima, né? E entre lojas de uma mesma cidade também conhecer esse cliente, né? Tamanhos, cores, né? Como eu falei, estampas, tons mais neutros, isso varia por regiões, às vezes varia por bairros também. E essa base de dados, inteligência artificial muito forte, nos ajuda a entender melhor e ter uma customização melhor para cada unidade de negócio, para cada loja, para cada região, qual é o melhor produto para aquele grupo de clientes, né? A Renner é uma das primeiras empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, né, do Brasil. Vocês estão listados desde 1967. É isso. Hoje, como é que é? São os quantos porcentos tá com os acionistas principais? A família, ela tem participação? Não, é uma ótima pergunta, né? Acho que a família, ela teve participação até 1998. Tá. Em 98, ela vendeu as suas ações e uma empresa multinacional americana, que foi a JCPenney, comprou as ações da família e a maior parte das ações que estavam no mercado. Tá. Comprou em torno de 98%, 99% das ações da empresa em 98. Em 2005, ela vendeu. Ela resolveu se concentrar nos Estados Unidos, saiu dos demais países e aqui no Brasil ela vendeu as ações da Renner na bolsa, no mercado. O que era comum lá fora, mas aqui no Brasil foi a primeira vez que aconteceu, né? A gente teve uma True Corporation, né? Uma empresa com 100% de free float, né? E sem nenhum grupo controlador ou de referência, né? A JCPenney na época vendeu as ações, o mercado comprou. Hoje a gente tem uma diversidade de mais de 100 mil acionistas. 100 mil? Mais de 100 mil acionistas. A maior parte grandes fundos de investimento, mas não tem um grande grupo de controle, um grupo de referência. Tem acionistas importantes, né, fundos importantes, em geral, que olham para a estratégia, para investimento, né, temos uma qualidade excelente de acionistas, mas isso reforça ainda mais o papel do conselho de administração e do grupo de executivos, né? Porque a gente dirige a empresa que é de 20 milhões de clientes, 25 mil colaboradores e mais de 100 mil acionistas, né? A gente tem a responsabilidade fiduciária, também sou acionista, mas a minha participação é pequena, não sou dono, né? Eu administro o meu patrimônio que está ali, mas o de mais de 100 mil acionistas também, né? Eu acho que isso aumenta a responsabilidade de não decepcionar essas pessoas, assim como era de não decepcionar o nosso time daquela loja, de não decepcionar o nosso time de 25 mil
colaboradores, 20 milhões de clientes e mais de 100 mil acionistas, né? 25 mil funcionários. Como é que se mantém o ânimo desse time? O time é bom. O time é Mas bom, é muita gente, muito. 25 mil funcionários. Sabe que a gente teve agora, a gente faz pesquisa de engajamento anual há mais de 20 anos, né? E esse ano foi o nosso recorde histórico na nossa nota de engajamento do time, né? Eu falo, engajamento você vê o quê? Assim, o cara... Quantas pessoas querem ficar, querem permanecer na empresa e se dedicam a trabalhar com isso, né? Você tem satisfação e engajamento. Foram os 2 recordes de toda a história que a gente faz pesquisa há mais de 20 anos. E eu acho que isso é a qualidade do time. O time é muito bom. Acho que é um time que gosta muito da empresa, né? Eu estou há 27 anos, mas não sou o único. Tem muita gente lá há bastante tempo. A gente vê as pessoas querendo estar, querendo entrar, querendo permanecer. Acho que tem a ver com o propósito da empresa, né? Que é um propósito não é só de crescer ou só de gerar rentabilidade, mas é de superar a expectativa do cliente, do time e do acionista, né? É olhando para todos os stakeholders. E a gente tem uma veia muito forte de sustentabilidade, de inclusão. A moda é muito inclusiva por si só, né? A moda é muito diversa, muito inclusiva. Então, toda essa questão de trabalhar numa empresa que tem um bom propósito, né? Princípios e valores nobres, e que é deles também, né? Todo mundo que está lá é dono da empresa, né? Tem a sua fatia da empresa. Então as pessoas se sentem donas realmente, e elas são realmente, né? Podem ter as suas ações ou não, mas é uma empresa que realmente é desses grupos, né? Dos clientes, dos colaboradores, dos acionistas. Então, acho que isso ajuda muito, né? A ter um time muito talentoso, fica mais fácil de gerir. E eu não sou sozinho, né? Acho que tem um time de... Não só um time muito bom, mas um time excelentes executivos, excelentes lideranças, que nisso eu sempre tive sorte. Sempre trabalhei com excelentes times, né? Tivemos situações mais difíceis, mais fáceis, mas os times sempre foram muito bons. Ô, Fábio, tem algum produto ou alguma categoria que você gostaria de incluir na Renner? Acho que a gente sempre está avaliando, né? Novos sortimentos, alguns produtos específicos. A moda é bacana porque você tem uma inovação em produto constante, mas sim, a gente sempre olha, a gente está agora recentemente, por exemplo, Camicado, a gente cresceu muito o desenvolvimento próprio de produtos dentro de Camicado, dentro de casa de decoração, que não era tão forte para a gente no passado. Isso ajudou a gente a crescer 5 pontos de margem com preços mais competitivos. A gente está lançando desenvolvimento próprio, né? Crescendo um pouco a nossa categoria de beleza com mais desenvolvimento próprio, aumentando o nosso sortimento de athleisure, né? E talvez no futuro alguma categoria diferente, algum negócio a mais também, mas por enquanto a gente tem bastante coisa boa aí de crescimento, né? Dessas 450 lojas Renner pelo país, que vai passar aí de 500 lojas esse ano, qual é a que vende mais? Só as 50, 60 lojas é somando todas do grupo, né? Do grupo, tá, ok. Grupo. O Renner a gente deve abrir de 22 a 30 esse ano. Então vai chegar perto dos 500, mas o ano que vem a gente passa, né? Tá animado, hein, Fábio? A gente não costuma abrir venda por unidade ali, mas a gente tem algumas lojas, né? No passado eu diria que as maiores lojas em faturamento eram todas no Rio Grande do Sul, porque é a origem da empresa. Então a gente tem uma história maior lá, mas a gente já tem os maiores faturamentos divididos entre Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, né? Tem faturamentos muito relevantes em vários estados, Minas Gerais, mas tem lojas importantes espalhadas em todo o país aí. Você mora em Porto Alegre? Eu moro em Porto Alegre, eu brinco, sou fabricado no Sul, nascido em São Paulo, né? Então meus pais vieram para São Paulo a trabalho, eu voltei para o Sul a trabalho. Moro em Porto Alegre, a minha esposa e meus filhos voltaram recentemente a São Paulo por algumas questões logísticas ali com as crianças. Então eu, como fico muito viajando, né? Fico entre lá e aqui, então fico muito entre São Paulo e Porto Alegre, mas com a base em Porto Alegre.
e viajando bastante pelas lojas e também em conversas com os investidores, né? Sua mulher é uma das maiores compradoras da Renner no país? Ela compra bastante. Ela compra bastante. As crianças gostam muito também, eu também. Você tem gêmeos, né? Tenho gêmeos. Menina e uma menina de quantos anos? Eu tenho uma menina de 18 do primeiro casamento e tenho um casal de gêmeos, uma menina, o Bento e a Maria, de 7 anos. Muito bom. Mas eu seguro para não ir na loja, porque senão eles querem comprar. Mas a minha esposa diz que quem é o maior comprador da casa sou eu. É o fato. Não é normal isso, né? Mas como eu trabalho com isso, eu tenho uma desculpa, né? Lógico. Pergunta clássica aqui no Show Business, Fábio Fátio, quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Acho que se eu pensar em grandes líderes, né? Tem o Gandhi, Mandela. Se eu pensar, né, no esporte, eu acho que para mim é uma referência. Tenho vários atletas, daqueles que se empenham, se dedicam, né? Acho que eu tenho uma admiração por quem se empenha e se dedica. No futebol tem Messi, Cristiano Ronaldo, né? Mas no vôlei a gente teve toda a geração de prata e de ouro do Brasil. Para mim eram grandes referências. Nos negócios, acho que tem muitos livros e líderes que são referência, mas eu acho que muita gente que trabalhou comigo, que foi, quando eu era trainee ou gerente de loja, foi meu regional, foi meu diretor, foram referências para mim, né? Tenho pessoas ali que às vezes não são tão conhecidas, mas me ensinaram muito, né? Com o Ademir, que é um cara que ficou 47 anos na empresa, o Nilson, que foi uma referência em encantamento para a gente ali na Renner, Clarice, que foi nossa diretora, né, de gente, né? Então, muita gente que trabalha comigo. Os meus conselheiros hoje são uma grande referência para mim. Acho que a gente tem, por ter essa composição de empresa, a gente tem 8 conselheiros independentes, né? Ninguém representa nenhum grupo, né? E é uma diversidade de conhecimento maravilhosa, né? Dificulta às vezes os debates, tem mais ideias, mas é o que enriquece o debate, né? E eu acho que também me espelho muito em muitos deles ali para aprender, né? Para continuar evoluindo. E meus pais, né? Acho que são uma grande referência para mim. Meu pai não é mais vivo, mas acho que aprendi muito com ele, me inspira até hoje. E minha esposa, que me faz aprender todo dia. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Fábio Fátio, CEO da Renner. Fábio, um grande prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Você sabe o quanto a gente queria tê-lo aqui, por saber da sua liderança, pelos bons resultados de vocês e também porque a gente está diante de uma varejista, a maior varejista de moda e de roupas do país. Obrigado. Obrigado pelo convite. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau.